Ah, que legal, obrigada, obrigada, gente. É uma grande responsabilidade estar aqui pela primeira vez como agrária, né? Então, a gente hoje vai falar sobre um tema difícil, gente. Eu não vou falar boas coisas, assim, não vou dar boas notícias. Na verdade, eu vou discutir com vocês como que dá para talvez a gente ter boas notícias, assim, ou ter notícias um pouco menos ruins, né? Mas vamos lá, vamos discutir. Eu queria que vocês fizessem um exercício comigo. Imagina só, uma cerveja turva, certo? Aí você olha a cerveja, pensa como um consumidor, não necessariamente a gente. Aí a gente prova. Vou aproveitar, né? Provei. Não vi diferença. Porque às vezes a gente pensa que a cerveja turva é uma cerveja ruim. Claro que se eu tenho uma cerveja filtrada e que ela está turva, é uma história. Mas eu sei que vocês gostam de cerveja turva, tá? Mas tem muita gente que torce o nariz quando vê a cerveja turva, quando espera que a cerveja não esteja turva. E aí ela prova e vê assim, não tem diferença. Beleza, é possível? É possível. Quando eu provo não tem diferença, necessariamente eu tenho uma ausência de contaminação? Não. Por quê? Porque às vezes a contaminação está lá, mas ela é pequenininha. Ou é um micro-organismo que vai te dar turvação, mas não vai te dar outros sabores ruins. Agora imagina outra cerveja, que você vai lá, prova, está turva. E ela está com gosto ruim. Gente, é mentira, pelo amor de Deus, é uma delícia, tá? Mas é só, tô atuando. Então, eu vou lá, provo a cerveja está azeda. Eu provo a cerveja está com um sabor de H2S, foi falado muito H2S, né, o enxofre. Eu provo, ela está com de sabor de maçã verde, ela está com algum problema. Ok, aí eu tenho outras situações. Então, a gente vai falar sobre onde que pode estar essa contaminação? Será que a gente tem contaminação? Ou será que a minha cerveja só está turva? Né? Então, existem outras situações do tipo... Em que momento que eu estou provando essa cerveja turva? Eu estou dentro da fábrica? A cerveja está turva dentro da fábrica depois de filtrar? Isso é um problema. Ela está só turva ou ela está com sabor alterado? Beleza, vamos atacar isso. Mas e se eu tenho outro caso que ela está turva no barril, no ponto de venda? Vamos falar de barril já já. O que causa turbidez na cerveja? O que causa turvação? Então, o Fábio estava agora, na palestra anterior, ele estava falando sobre turvação, né? Estabilidade coloidal, filtração, super legal. O que causa turbidez na nossa cerveja? Então, eu tenho aí levedura, que tem, mesmo quando a gente filtra, a gente tem levedura, tá? Contaminação é a presença de micro-organismos estranhos ao meu processo. Ela vai estar presente, a gente querendo ou não. Mais quantidade ou menor quantidade, mas ela está sempre lá. Então, a primeira notícia de hoje é essa. Gente, a nossa cerveja tem contaminação. Só que a gente espera que a contaminação seja bem pequenininha, para a gente não sentir. Mas então eu tenho, o que causa turvação? Levedura. Eu tenho bactéria, a gente vai falar um pouco sobre bactéria, que bactérias são essas que podem estar presentes na nossa cerveja, tá? Mas eu tenho outras coisas que não são contaminação, mas que também causam turvação, que é quando a gente prova a cerveja está gostosa, mas ela está turva, né? Então, pode ser proteína e polifenol, que a gente já escutou aqui, que a gente conhece, pode ser auxiliar de filtração, terra infusória, passa no filtro, muitas vezes vai parar na cerveja, outras partículas, agentes estabilizantes, PVPP, sílica, etc. E eu tenho outras coisas, resíduos que podem estar ali. Então, é uma gama. Quando eu tenho uma cerveja turva, não necessariamente ela está contaminada, mas muitas vezes ela está contaminada. Tá? Então, a gente tem essa situação. Agora, vamos pensar outro caso. Então, a cerveja não está turva. Agora, eu tenho outro caso. Eu fiz a minha cerveja, né? E aí eu pasteurizei. Pasteurizei a minha cerveja. Se eu tenho um bom controle, e eu sugiro que vocês todos tenham, vocês têm um medidor de gás carbônico na fábrica de vocês. Então, vocês sabem quanto de gás vocês botaram nessa garrafa. Isso vale a pena.
Eu sou química de formação, então eu sempre acho que a gente tem que medir tudo, tá? Eu sei que o dinheiro não cai do céu, mas o medidor de gás carbônico vale a pena, tá? Então eu vou lá, faço a minha cerveja, vou colocar na garrafa, isso é super importante, a carbonatação da garrafa, e aí eu pasteurizei, mandei para o mercado. E aí começam a me ligar. Lígia, está estourando garrafa. Lígia, carbonatação está muito alta, o que aconteceu? Está espumando muito. Aí a gente vai pensar, putz, será que é gushing? Né? O gushing é um defeito, quando você espuma demais e tal. Provavelmente não é. Né? O que pode ter acontecido? Aí eu vou lá nos meus controles e vejo, caramba, quando eu coloquei essa cerveja na garrafa, ela estava com gás carbônico legal, o que aconteceu? E aí vem o problema. O que está gerando esse gás carbônico na garrafa, mesmo pasteurizada? Contaminação. O gás carbônico não vai surgir de outra forma. Nesse caso, e pode estourar a garrafa. E aí começa a ser ainda pior. Né? Com essa carbonatação, às vezes vem um azedamento, vem outros aromas e sabores, mas às vezes é só a carbonatação. E é contaminação. Outra situação. A gente sabe que o ponto de venda nem sempre cuida do nosso barril. Né? Então, quando eu trabalhava numa cervejaria pequena, a gente tinha um cliente que era uma pizzaria, ele não tinha câmara fria e ele deixava o barril exatamente do lado do forno de pizza. Gente, era um calor que ficava naquela cerveja. E aí, eu moro numa cidade muito pequenininha. E aí, todo mundo chegava assim, ih, Lígia, a sua cerveja está turva. Ih, Lígia, olha como é que está. E eu ficava assim, caraca, trabalho com filtração, dou palestra de filtração, todo mundo, um monte de gente me conhece por causa de filtração e a cerveja está turva. Por quê? Porque não era problema de filtração, é porque o barril era deixado do lado do forno de pizza. E tinha contaminação, porque toda cerveja acaba tendo. Então, é um saco, porque não depende só da gente. Né? E aí, a cerveja pode, às vezes, mesmo quando a gente deixa em condições legais, ela pode turvar também. E aí, como é que a gente vai saber? A gente tem que provar. Né? Então, pode ter alteração de sabor, ela pode só ficar turva, mas, na grande maioria das vezes, no barril, o problema é contaminação. Medir pH é uma coisa interessante, porque, muitas vezes, o pH abaixa, 3,8, 3,5, abaixo de 3,5, você vai sentir contaminação. Produção de ácido lático, que vocês viram aqui nesse congresso, com várias pessoas. Então, contaminação, certo? Infelizmente, o barril dura muito pouco, né? Porque, como eu falei para vocês, a nossa cerveja sempre tem possibilidade de ter outros micro-organismos ali. Mas, no final das contas, então, é contaminação ou não é? Né? O que é contaminação? Como eu disse para vocês, são micro-organismos externos, né? Que vão muito além de uma turbidez, muito além de uma acidificação que a gente vai ter facilmente. Então, a gente tem desvios sensoriais, ou seja, vai ter um diacetil, vai estar mais ácido, vai ter um H2S, enfim, vai ter algum sabor diferente, ruim. Né? Eu tenho desvios físicos, que é o caso da turbidez. Né? Ela pode ficar até viscosa, já vou explicar para vocês que tipo de bactéria que faz isso, que é isso que a gente chama de ropiness, que é muito usado em panificação também. E eu tenho o que, na minha opinião, é o pior, que é o desvio de processo. Então, a gente tem atraso na fermentação. Eu vou replicar, e aí acredito que vocês todos repliquem levedura. Vocês vão usar mais de uma vez, até porque é muito legal, a cerveja vai ficando melhor e tal. Só que, quando a gente multiplica a levedura, a gente está multiplicando a bactéria junto. Então, se a gente usar demais, além dos problemas que o José explicou, de uma levedura mais velha e tal, eu também vou estar multiplicando contaminações que podem estar presentes nessa levedura, que a gente não faz análise, certo? Os grandes até fazem, mas a gente não faz análise de levedura. Então, a gente acredita que está tudo bem. Mas isso pode levar a uma fermentação mais lenta, isso pode uma fermentação estagnada e até a floculação prematura da levedura. Tá? Então, o desvio de processo é o pior. Né? Então, a gente está falando aí de uma contaminação que não é só no ponto final, na cerveja pronta. Ela vai desde o início. Como é que a gente sabe que é contaminação? Isso aqui é uma dica,
né, Fábio, que a gente estava falando outro dia, existe um teste que a gente consegue fazer com o hidróxido de potássio, que é o KOH, que não é tão simples de conseguir, porque ele é controlado pela Polícia Federal, tá? Mas dá para a gente comprar, justificando por que a gente tem que, o que a gente quer. E aí, o que acontece? Quando a gente tem uma turbidez por proteína, quando a gente coloca o KOH nessa concentração, ele deixa de ficar turvo. E aí você vê, opa, minha contaminação é turbidez de proteína. Beleza, lindo. Tá bom. Esse a gente resolve do jeito que o Fábio explicou, né? Tem um monte de... Prozin está ali do outro lado para ajudar a gente. Se a turbidez não desaparece, provavelmente, leveduras, possivelmente selvagens, tá? E bactérias gram-positivas, que a gente vai falar sobre elas, principalmente lactobacilos e pediococcus. E se ela ficar com esses fios, como se fosse... Sabe quando você puxa um líquido e vem um fio, tipo uma baba, um negócio meio babento? Te dá uma ideia que é uma bactéria gram-negativa. E aí, ela contamina em outros lugares. A gente vai falar sobre elas. Então, a gente tem essas 3 possibilidades. O KOH, ele me dá uma gama interessante para vocês terem ideia do que vocês têm aí na mão, sem precisar de um laboratório super fantástico. Mas, imagina se eu, que gosto de controle, vou falar que não precisa medir, né? Então, medir o pH é uma ideia interessante, mas ele pode não te dar uma resposta adequada, porque às vezes o pH está em 4 e está contaminado, tá? Então, não é a garantia do sucesso. Mas esse aqui, sim. Teste de contaminação de bancada. Então, o teste de contaminação que a gente faz no laboratório, ou com kit da Bio4 qualitativo, ou até uma análise quantitativa, é o padrão ouro. Eu quero saber se a minha cerveja está contaminada, eu acho que ela está. Gente, vamos lá, vamos comprar o kit, vamos conversar com o representante, o que ele consegue ajudar, e a gente chega lá, tá? Porque medir a contaminação é uma coisa muito importante. Então, esse aqui te dá uma ideia, mas esse aqui é o ideal, certo? A gente não consegue medir tudo, infelizmente. Por exemplo, uma vez eu tive problema com bactéria acética, que dá vinagre. Gente, é muito difícil provar que você tem bactéria acética sem ser provando. Provando ficou péssimo. Você não consegue confirmar que é bactéria acética por meios laboratoriais de forma simples. É possível? Mas não é simples. Então, nem tudo na microbiologia é só pinga o negocinho, deu certo, não deu certo e vamos que vamos. Enfim, é a nossa vida. Tá bom, mas a cerveja é um meio facilmente contaminável? Esse aqui muitos de vocês já devem conhecer. Existem vários obstáculos que tornam a nossa vida muito melhor do que quem trabalha com leite, com carne. Nossa, mas infinitamente melhor. Mas por que muito melhor? A gente tem obstáculos que dificultam o crescimento de vários tipos de micro-organismos, principalmente aqueles que fazem mal à nossa saúde, que são os patogênicos. Então, eu tenho, primeiro, etanol. Caramba, o etanol é o primeiro? A gente vai falar de cerveja sem álcool, lá para o final. O etanol, então, acima de 0,5%, que é o que é considerado cerveja com álcool no Brasil, ele ajuda a não ter contaminação. Ele elimina, ele é tóxico. Beleza. Outra coisa, pH baixo. 3,8, 4,7, eu ainda diria 4,5, mas, enfim, pH baixo é ótimo. Então, a gente tem que acidificar. É melhor para ficar mais saboroso e também o pH ajuda. O lúpulo, várias bactérias gram-positivas não são resistentes ao lúpulo. Então, uma IPA, teoricamente, ela vai ter mais resistência do que uma outra que não tenha tanto lúpulo. Mas existem bactérias resistentes, tá bom? Então, também não é tão maravilhoso assim. Mas, enfim, ajuda. Baixo oxigênio, também. Eu limito os micro-organismos que não se dão bem com oxigênio, que vai crescer quem não se dá bem com oxigênio. E baixo nível nutricional, que é o caso da maioria das cervejas, que eu vou esgotando, né? O extrato vai baixando, vai baixando, vai baixando, no final eu tenho muito pouco açúcar. Então, eu tenho tudo isso. Então, eu parto de um mundo, um mosto que poderia ter uma galera, para quase nada.
Quem cresce aqui? Bactérias deteriorantes, bactérias que fazem mal ao nosso produto, elas não fazem mal a nós. Então, gente, eu falo sempre quando eu dou aula sobre isso, mas nem todo mundo acredita em mim, mas é sério. A gente não passa mal bebendo cerveja por causa de micro-organismo patogênico. Eu posso comer uma carne, eu posso comer um estrogonofe e eu vou passar mal por causa de micro-organismos patogênicos. Mas eu não vou beber cerveja e passar mal por causa de micro-organismo patogênico. Pô, Lígia, mas eu passo mal tomando cerveja, já passei mal 500 vezes. Se a gente bebe bastante, né? Aí também, né? Vocês estão querendo demais. O corpo pede ajuda, pelo amor de Deus. Mas não para você tomar um antibiótico, para você ir para o hospital tomar um antibiótico. Não. Não faz sentido isso, tá? A gente pode passar mal com a cerveja por outras coisas. Porque bebeu álcool demais, porque não está bem, mas não por causa de contaminação microbiológica. Isso é uma vantagem tremenda, né? Para a nossa vida, vocês podem ter certeza. Existem áreas na indústria de carnes que você tem que tomar banho para entrar na sala de produção. Tomar banho, trocar de roupa, e aí você entra. Imagina que vida boa nossa, né? Que não tem nada disso. E o que eu faço para evitar a contaminação? Como é que eu evito? Você falou que é impossível, que a gente sempre tem um pouco. Ok, sempre tem um pouco. Mas tem como evitar? Tem. Como é que eu faço? Não tem fórmula mágica. Infelizmente, não vou poder dizer para vocês, é só fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu digo para vocês que é ter consistência. Consistência, gente, é difícil. Quem toma remédio controlado aqui, que tem que tomar todo dia, tem vários remédios, várias pessoas. Não tem dia que dá vontade de não tomar, ou que você esquece, ou... Não, tá bom. Então, vou pegar... vou falar outra história. Eu tenho um negócio que eu adoro fazer. Mas vai ter aquele dia que eu não quero, vai ter aquele dia que eu estou cansada, vai ter aquele dia que minha filha estava com febre, eu não dormi a noite inteira, eu vou chegar na fábrica, eu disse, ai, Jesus, tem que fazer isso? Tem. Ah, mas tem. Só que a gente lida com gente, e gente tem dias que não vai querer fazer, não adianta. Então, o trabalho nosso, de todos nós, todos os dias, é limpar da maneira correta, com as características, a gente vai falar sobre isso. O dia que a gente chegar cansado e não fizer, é o dia que vai dar ruim. Claro que é o dia que vai dar ruim. E vai dar ruim, e uma vez que deu ruim, ele vai dar ruim durante um bom tempo. Então, a gente vai se arrepender profundamente. Mas, além da consistência, também não é só isso, em alguns casos a gente precisa alterar a estrutura, fluxo cruzado, não é tão simples assim, mas... Mangueira. Vocês já trocaram a mangueira de vocês? Há quantos anos vocês trabalham com a mesma mangueira? Muitos? Poucos? Médio? Nunca troquei? Gente, é cada coisa que a gente vê. Mangueira é uma fonte enorme, que a gente sempre acha que ela está linda por dentro e a gente vai lá e pisa nela. Ou aquela pessoa que gosta de ficar assim em cima da mangueira. Lá no Senai, gente, os alunos adoravam ficar em cima da mangueira. Mas tudo bem. Desgraça. Beleza. Aí eu chego no slide que eu acho mais importante dessa apresentação inteira. Ainda tem uns trocentos, mas dá tempo ainda. Vamos lá. Como é que a gente limpa? Então, você falou que tem que limpar? Tem que limpar. Tem que limpar direito. Poxa, Lígia, o que é limpar direito? Vamos lá. Isso aqui chama círculo de Sinner. Todo mundo que fala de limpeza fala dele. Vamos falar sobre ele de uma maneira... Não aqui primeiro. Vamos começar com o produto. Qual produto vocês usam? Para a gente fazer uma limpeza direita, a gente precisa de etapas. A primeira etapa pode ser uma pré-limpeza, ok, isso tem gente que faz, tem gente que não faz, tanto faz. Mas eu tenho que passar o produto alcalino. Depois, eu vou passar o produto ácido, que nem todo mundo usa. Ok, tudo bem, daqui a pouco a gente fala. E, por último, o sanitizante. Se eu fizer em ordem trocada, ferrou. Não tem jeito. Se vocês passarem o ácido peracético, que é o sanitizante, antes da soda, que é o detergente alcalino, esquece. Não vai funcionar. Mas não vai mesmo, gente, porque o ácido peracético, que é o mais comum, ele é sensível, ele vai atacar a sujidade. E a sujidade não vai ser retirada por ele, e depois você gastou ele para depois limpar com o seu micro-organismo. Então, não adianta. Ah, hoje eu estou com pressa...
Rapidinho. Eu vou lá, eu faço uma limpeza, não preciso passar soda, não, vou passar só o peracético. Passo uma água, o peracético e vou embora. Pode? Não. Não pode. Pô, Lígia, mas caraca, nem pode. Não pode. Não pode no barril, não pode no tanque, não pode em lugar nenhum. Não pode. Porque se vocês fizerem isso, vocês escancaram a porta da contaminação. Certo? Então, detergente alcalino, enxágue, detergente ácido, enxágue, sanitizante, enxágue. Tá? O ácido nem sempre a gente faz. Quando a gente está com um problema de contaminação forte, ácido nítrico é vida. Então, usem e abusem. É caro, não é barato, mas vale a pena. Outra coisa que vale a pena em relação à soda é produto alcalino. Não vale a pena usar soda. Soda em escamas, soda 50%, soda 25%. É mais barato do que o produto formulado? Muito, muito mais barato. Vale a pena? Não. É um investimento ruim. Por quê? Não sei se vocês já repararam, quando vocês fazem SIP, a soda espuma. Ela faz espuma pra caramba. E essa espuma, pensa numa tubulação. A espuma, vou até mostrar o próximo slide, mas não é sobre isso, tá? É só para mostrar a tubulação. Eu vou ter produto passando até aqui e acima vai ser só espuma. Eu acho que eu estou limpando a tubulação, está passando espuma. A espuma vai pegar a sujeira de baixo e vai trazer para cima. Então, o que eu estou fazendo? Um caos na espuma, não vale a pena. Então, não dá. Certo? E o que tem nos produtos formulados, muitas vezes? Antiespumante. Antiespumante e sequestrante são os mais comuns, porque a soda ela é sensível a cálcio. Água dura. E aí eles pegam o sequestrante, que normalmente é EDTA, que é uma substância super simples. Ele pega o sequestrante, a soda consegue atuar. Certo? O produto formulado, às vezes, é 5 vezes mais caro do que a soda. Mas tem que investir nele. Não interessa qual produto formulado vocês vão usar, desde que seja um produto formulado para SIP. Certo? Vale o investimento. Ele é o mais, assim. Os outros, o ácido peracético, o ácido nítrico, a gente pode fazer só ele mesmo. E aí, a gente entra na segunda coisa, que é a concentração. Eu botei um número aqui, mas eu não quero que vocês guardem ele. O que vocês têm que fazer é pegar o produto formulado de vocês e olhar o que o fabricante fala. O fabricante fala que é de 1,5 a 3. Beleza. O fabricante fala que é de 1,5 a 2. Vocês vão seguir o fabricante. Não é seguir o que eu falei, ou na palestra de ninguém, ou na aula de ninguém. É o que o fabricante está falando, porque cada um tem uma concentração diferente. Então, não tem um mais certo do que o outro, é o seu. Certo? Outra coisa, a gente faz a conta em relação à concentração. E a última coisa que eu queria falar a gente tem na cabeça, muitas vezes, isso é um erro muito comum. Beleza, tá muito sujo, gente, meu tanque está imundo, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um monte de soda, vou dar aquela reforçada, botar assim, eles falam, sei lá, 3% no máximo, eu vou botar uns 8%. Vou limpar mais? Não. Vai piorar, vai limpar menos. Como assim limpar menos, Lígia? Por quê? Quando a gente tem um produto mais concentrado, ele fica mais viscoso. Quando ele vai passar na tubulação, ele não penetra bem. Por que o álcool 70, um dos motivos, tá? Ele é melhor do que o álcool 96? Porque uma das coisas é que ele penetra na nossa pele. O 96, não. Então, a soda, a mesma coisa. Então, a gente vai botar uma soda concentrada, que é viscosa, que não vai conseguir limpar direito e você ainda vai ter dificuldade de enxaguar. Então, ela é toda ruim. Não vale a pena. É no máximo 3%, no máximo 3% vocês vão usar. E ponto, vai com fé, gente. Vamos usar outras coisas para melhorar. Temperatura. Braçagem, ok. Braçagem sempre quente. Filtração, sempre quente. Tanque de fermentação, não. Porque ele tem o etanol ali, ele tem o isolamento, o ideal é frio. E Lígia, mas eu já fiz quente na vida. Aprendi com o José isso uma vez, ele dando palestra aqui, o seu tanque fica todo cheio, todo suado, quando você faz SIP quente. Depois, né, quando você esfria ele, ele vai ficar todo suado. Por quê? Porque você ferrou com o seu isolante, não é? E aí,
Vale a pena? Não vale. Lígia, mas já fiz. Então faz. Então continua fazendo, paciência, agora já foi. Então manda soda quente, ácido quente, manda tudo quente, menos ácido peracético. Nunca devemos esquentar ácido peracético. Ácido peracético é peróxido. Peróxido é uma substância que é muito reativa. Se a gente aquece, ele vira vinagre. Vinagre não limpa nada, não adianta de nada. Então, não serve. Tá? Eu vou passar 50 minutos de ácido peracético no meu tanque, porque eu acho que ele está muito sujo. O que vai acontecer? Ele vai esquentar, porque vai ficar passando na bomba 500 anos, não vai estar adiantando nada. Tempo é meu? Não, é do fabricante. O fabricante fala que é 10 minutos, 20 minutos. Usem esse tempo, tá? Não adianta vocês botarem mais do que isso. Então, já falei do tempo, falei da temperatura. Ação mecânica. Ação mecânica é um negócio mais difícil da gente controlar, né? Então, a gente precisa que seja um regime turbulento, por causa disso aqui, ó. A gente considera fluxo laminar, que é quando o líquido escorre, e fluxo turbulento, para os engenheiros, já ouviram isso, sabem calcular o número de Reynolds, não vamos falar isso aqui. Mas, por que é importante o fluxo turbulento? E aí, gente, a IA é um sucesso, né? Ela fez essa imagem linda, que eu adorei, e aí eu disse, eu tenho que usar. Olha só, quando você tem um fluxo turbulento, você consegue tirar as sujidades da sua tubulação, do seu tanque, etc. Fluxo laminar, aquela coisa linda, não serve de nada. Certo? Então, a gente precisa de fluxo turbulento. E aí, isso tem a ver com distância da bomba, é um negócio mais complexo, mas vale a pena vocês verem como é que está. Né? Outra coisa importante para a gente ver é a inspeção visual. Depois da soda, vocês abrem o tanque para ver se o tanque está limpo? Não é um dia, 2 dias, uma vez por semana, é toda vez. Pô, Lígia, toda vez? Gente, toda vez. Porque a gente tem que ver, às vezes, a gente usa spray ball, muitas vezes. E o spray ball vão parar coisas inomináveis no spray ball. Vai parar até fitinha de fechar saco de malte. Eu não sei como isso acontece, mas a gente tem várias fotos. Eu não botei as fotos porque ia denunciar. Não, mentira, mas eu acho que ia ficar demais. Mas vão parar coisas absurdas dentro do spray ball. Então, quando a gente faz uma inspeção visual, que é abrir o tanque, olhar, aproveitar que a gente é menor. Imagina, na Ambev não dá para fazer isso, porque eles são gigantescos, você nem enxerga o spray ball lá dentro. Mas o nosso a gente enxerga. Então, vamos olhar. Por quê? Porque o spray ball manda, escorre pela parede e a gente consegue ver. Só que a gente tem algumas zonas de sombra. Né? O que é uma zona de sombra? É onde o líquido não consegue escorrer direito. Será que o PT100, e obviamente está muito exagerado esse tamanho de PT100 aqui, tá? Mas será que o PT100, aqui embaixo, eu estou conseguindo limpar? Ou ele está sujinho? Às vezes ele fica sujinho. E aí vale a pena ir lá e tentar dar uma limpada nele. Tá? Vale a pena, porque senão a gente deixa uma zona de sombra, e a zona de sombra é ruim, porque é um lugar onde eu não estou limpando. E, gente, se eu não estou limpando, quem gosta de ficar ali? A contaminação. Meu Deus, biofilme. Biofilme é uma dor de cabeça. E essa imagem eu também gostei muito, porque ela mostra exatamente o que acontece quando a gente não limpa direito ou quando a gente tem uma solda que estava caro, a gente acabou fazendo mais ou menos de qualquer jeito, ou uma superfície rugosa, quando eu tenho como é que fala? Uma corrosão do meu tanque, alguma coisa assim, tanques mais velhos e tal, ou solda, os micro-organismos adoram. Claro que aqui está muito grande, né? Não é grande assim, mas eles adoram. E aí, o que vai acontecer com o líquido quando a gente botar para limpar? Ele vai passar assim, ó, direto. Ele não vai entrar ali. E aí, a bactéria vai ficar ali. E aí, bactérias que estão aderidas viram biofilme. Biofilme é uma galera, gente. É tipo a gente aqui, confraternizando, bebendo cerveja, ninguém quer sair, ninguém quer ir embora. Eles também não querem. Viraram uma comunidade. E aí, para tirar, é difícil pra caramba. Beleza. Então, falamos como limpar. E agora, a gente vai falar onde está o problema. O nosso problema de contaminação, as chances de a gente ter contaminação, começa mais ou menos, começa com a matéria-prima, mas a gente vai ferver, então acaba que a gente elimina esses problemas. O risco é muito baixo no cozinhador.
A gente tem o mosto frio. Quando a gente, na verdade, o trocador de calor é o primeiro, no próximo slide tem o trocador. Esfriou, começa o negócio a pegar. Né? Aí, um buffet livre de nutrientes. Eu tenho proteínas, né? O Schwartz e o Gustavo hoje falaram de tarde. Tem um monte de coisa, aminoácidos, proteínas e tudo, e aí começa a pegar. Mas aqui eu tenho levedura. Levedura é super adaptada, ela se dá super bem no nosso mosto. Então, ainda o pessoal está meio tímido, o pessoal que pode estar ali sem ser levedura. Na cerveja verde, a cerveja ficou pronta, agora ela vai maturar. Aí, tirei levedura, opa, acabou minha concorrência. Aquele que estava super adaptado, agora não está mais tanto. E aí começam os problemas. Depois eu tenho a cerveja filtrada e pós-pasteurização, eu tenho outros problemas, a gente vai falar deles aqui. Então, no cozinhador de mosto, a gente tem alguns esporos, tá? Que são maneiras que a bactéria se coloca para ficar resistente, mas eles não vão crescer na cerveja. Tá? Então, a gente pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Mas aqui, quando a gente resfria e vai para a fermentação, eu posso ter um grupo de bactérias que a gente não fala depois que a cerveja está pronta, que são as enterobactérias. Tá? As enterobactérias... Quem faz parte das enterobactérias, só para dar um sustinho em vocês, é E. coli. Os coliformes fecais, que nem se chamam mais fecal. Mas é só para dar uma brincadeira com vocês. Mas são bactérias que, enfim, são complicadas e são indicativos de má higiene. Mas o problema, ela não vai ter na cerveja pronta. A gente não vai beber cerveja com elas. O problema é que eles podem fazer subprodutos ruins, sabor ruim, e aí o sabor fica. A bactéria não vai estar lá, mas o sabor vai. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de fazer reutilização de levedura. Tá? Ah, vou tirar uma levedura, vou guardar no barril. Ai, me dá até arrepio, gente. Eu sei que é assim que a gente faz, mas eu morro de medo. Onde que eu vou guardar? No barril. Como é que eu posso dar uma melhorada nisso? Ah, eu vou guardar no barril que eu só uso para isso. Aí eu já dou uma... Ah, tá bom. Então, um barril só para reaproveitamento de levedura já é melhor. Ah, eu deixo no tanque. Tem seus problemas também. Não é maravilhoso, não, mas mexo menos. Enfim, vamos gerindo os problemas. Né? Mas essas enterobactérias podem produzir DMS, diacetil, e esses vão ficar. Tá? Diacetil é nosso companheiro, infelizmente. Quando eu falo de cerveja maturada, eu tenho leveduras selvagens, pediococos, a gente vai falar sobre eles. Quando eu falo de cerveja filtrada e pós-pasteurização, eu já vou para outro grupo. Alguém já sentiu vinagre na cerveja? Ácido acético? Sim ou não? Pouca gente, não, algumas pessoas, sim, né? É bem ruim, não é tão comum, não, mas acontece. É uma bactéria, é um grupo de bactérias que a gente chama de acetobacter, mas tem gluconobacter também. E eu tenho outros que são mais incomuns, mas que são mais comuns no invase e na chopeira. Chopeira. Vocês vão no ponto de venda de vocês para ver como é que estão as chopeiras de vocês? Ou dos pontos de venda de vocês? Quem que acompanha a CIP de chopeira? Tem muita gente que faz, tá? É só uma provocação para vocês fazerem. Tem que acompanhar. Não achem que o ponto de venda vai fazer tudo para vocês. Não vai, gente. Tem pontos de venda e pontos de venda. A maioria não faz. Então, quando a gente matura a cerveja, eu começo, tirei levedura, eu passo a ter a chance de ter bactérias gram-positivas, que é uma diferenciação da microbiologia. Gram-positiva ou negativa tem a ver com a parede celular. E aí, há muito tempo atrás, o gram ele separou em 2 tipos e eles têm características diferentes, a gente vai falar. E aí eu tenho os lactobacilos e os pediococos, que estão no grupo das bactérias láticas, que são os nossos maiores perigos, assim, os nossos maiores inimigos, se a gente puder chamar assim. Então, e eles são resistentes ao lúpulo, e isso é um problema. E eles produzem, principalmente pediococos, produz diacetil. Então, às vezes, a gente acha que a gente teve um diacetil por causa da fermentação, como o José comentou aqui na primeira palestra, e não é por causa dele, é por causa de uma contaminação. Poxa, Lígia, mas como é que eu vou saber? Vamos lá. Eu tenho uma fermentação direitinho, eu tenho
aminoácidos no meu mosto. Às vezes eu usei até o Matofest, né? Usei uma enzima para não ter diacetil. E, pô, o diacetil está lá. O que aconteceu? Muita chance de ser contaminação. Ou quando o diacetil, ele não para de crescer. Porque o da contaminação, ele não para de crescer. O da levedura, o Zé mostrou, ele sobe e ele desce, numa fermentação típica, né? Mas, nesse caso, não faz isso. Então, é um indicativo, principalmente de pediococos, mas ele não é o único, tá? Quando a gente fala de cerveja filtrada e pasteurização, a gente está falando da linha de invase, e aí a gente pode ter biofilme nas válvulas de enchimento e também aqui embaixo, ó, das esteiras. Mesmo as esteiras pequenininhas, e aí o bichinho está lá e a gente nem sabe. E aí, entre encher, arrolhar, a garrafa vazia andando lá na esteirinha, é onde ela vai contaminar. Beleza. Então, vamos falar das contaminações. Estou no tempo. Vamos falar do tipo de contaminação. A contaminação está sempre com a gente, ela está na gente. Nós somos uma grande fonte de contaminação também, não para cerveja, mas para outras coisas. Então, temos bactérias, elas convivem com a gente normalmente. Então, quando a gente fala de cevada e malte, vem bactéria? Vem. Vem levedura, vem bactérias láticas, vem bactéria acética, vem bolor, que é o fungo, aquele cabeludinho, vem também às vezes, a gente espera que não, mas pode ter, depende de armazenamento, depende se choveu, enfim. Quem nunca recebeu uma saca mofada é sortudo, porque, às vezes, no transporte dá ruim. Enfim, não deve usar essa saca, não, tá bom? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, nem sempre a gente vê, né? E aí, quando a gente fala de início da fermentação, eu estou falando de levedura, eu estou falando de bactérias, que às vezes estão lá, enterobactérias, como eu falei com vocês, e bactérias acéticas que podem estar lá. No final da fermentação, a gente só tem levedura, bactéria lática, e aí aparece um outro, que é as imomonas, nem sempre. É um contaminante mais comum da cidra, tá? Do pessoal que faz cidra, mas ele pode estar presente também, tá? Inclusive, no priming, quando a gente faz priming de ale, a gente tem alguns casos encontrando os imomonas, que dá aroma de fruta podre, já vou mostrar para vocês, mas fruta podre, principalmente, e um cheiro ruim, tipo pectinato. Daqui a pouco a gente fala da megasfera do pectinatos. E aí, depois da fermentação em vase, a gente tem outros micro-organismos, que é pectinatos, megasfera, bactéria lática, elas não deixam a gente, elas são os nossos grandes companheiros, infelizmente. E temos imomonas também. Então, assim, tem muito? Tem muito. A gente vai trabalhar para que isso não aconteça com aquele CIP, com cuidado e etc. Mas temos leveduras. Então, rapidamente falar sobre cada um dos micro-organismos que podem contaminar. Primeiro, em quantidade de levedura selvagem. A gente tem várias leveduras que podem crescer junto com a nossa levedura. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos até que o Zé falou. Então, a Saccharomyces diastáticus, aquela que vai baixar o extrato para caramba. Eu tenho a Baianus, que é parecida com a Eubaianus, mas não é exatamente, ela é mais comum na indústria de vinho. Mas tem um monte de gente que trabalha com cerveja perto do vinho, enfim, elas podem, né? Gente, uma vez eu conversei com um microbiologista, um professor muito bom. E ele disse que uma vez, numa cervejaria, que tinha uma fazenda, tipo, era longe, a uns 5 quilômetros de distância, ele achou micro-organismo da fazenda dentro da cervejaria. Eles vêm voando, voando não, tá? Que não tem asa. Mas eles vêm no ar, eles são muito pequenininhos, então a gente achar que a gente ter fábricas próximas que elas não vão... a galera vai viver junto. A gente é que acha que não, mas ele acontece, tá? E temos Brettanomyces, que é conhecida da gente, porque muita gente até adora uma cerveja com Brettanomyces, mas não na nossa cerveja do dia a dia, né? Então, ela é considerada selvagem por causa disso. É qualquer levedura que não pertença ao nosso processo. E o que acontece? Normalmente, como ela tem que... É tipo selva, sabe? Eu tenho que sobreviver, eu tenho que dar um jeito, né? Então, eu vou lá, eu sou muito melhor adaptada do que a minha própria levedura. Ela consegue... Vamos lá, não tem nutriente, tudo bem, eu dou um jeito, eu consigo comer tudo. E por aí que vai. Tá? Então, a nossa levedura cervejeira, ela gosta daquele mundinho. A levedura selvagem, ela é selvagem, gente. Ela vai onde dá. Então, pode acontecer.
Por isso que quem faz análise de micro-organismo no laboratório vai ver bolores e leveduras. Vai aparecer aquilo ali. Eu tenho as bactérias gram-positivas, como eu falei para vocês, são as nossas maiores dores de cabeça. Tá? Lactobacilos e pediococcus são os grandes problemas. Né? Junto com levedura selvagem, são os grandes problemas. Elas criam turbidez. No caso do lactobacillus brevis, o Schwartz também falou deles hoje. E o Lindneri, eles são muito resistentes ao lúpulo, e aí a gente tem um problema. Porque quando a bactéria não é resistente ao lúpulo, ok, ela morre, nada acontece. Mas para esses dois consegue. E o pediococcus, que aí ele produz o diacetil. E aí, gente, produz com força, como eu falei para vocês. E eles adoram o meio onde a gente tem pH baixo, falta de nutriente, sem oxigênio. Ele gosta da cerveja. Então, ele vai ser um problema para a gente. A gente tem que tomar... Como é que a gente evita que esses caras entrem? Com aquela parte toda de limpeza que eu falei com vocês. Tá? E aí eu achei uma referência que eu fiquei arrasada. Até conversei com o Schiavetto ontem. Eu pensei, mas eu sou uma pessoa que gosta de filtrar. Vamos passar na microfiltração, a gente acaba com esses micro-organismos, certo? Não. Tem uma referência que fala, e ela tem vários artigos, essa pessoa que escreveu, que esses lactobacilos na cerveja eles crescem menor do que 0,45. O bicho passa no microfiltro. Desgraça. Tem que evitar que ele chegue lá, gente, porque aí ele passa. Outra coisa ruim das bactérias láticas, tanto lactobacilos quanto pediococcus, é que eles grudam na parede da levedura, quando tem muito, tá? E aí eles podem causar uma floculação prematura, ou até fazer com que ela atrase. Ela pode decantar rápido, e aí eu não vou fermentar direito. Então, além de tudo de ruim que eles fazem, eles ainda atacam a levedura, eles são muito sem vergonha. Quando a gente fala dos outro tipo de micro-organismo, e aí eu estou indo para a gram-negativa, aí eu estou falando de outras bactérias. Elas não são tão comuns, tá? Se a gente for pegar contaminação de cerveja, grande maioria é gram-positivo, mas os gram-negativos também podem estar lá. Como? Pectinatos e megasfera, normalmente no invase e na chopeira, tá? Comuns em cervejas não pasteurizadas, porque morre na pasteurização. Tá? Ovo podre e ranço. No caso de bactéria acética é o vinagre, eu preciso de oxigênio para a bactéria acética se multiplicar, mas tem algumas que são microaerófilas. Eles se adaptam, gente. E aí um pouquinho de oxigênio é o suficiente, mas eu preciso. Se eu tenho vinagre na minha cerveja, é um indicativo de presença de oxigênio, tá? Porque senão não era para ter. Diferente do vinho, que tem todo é completamente diferente. Então, aqui, a gente tem pelo menos um pouquinho de oxigênio. Por isso que é tão comum na chopeira, né? Porque você tem, abre, fecha, acaba entrando um pouquinho e a gente tem contaminação. Mas ela é uma falha de CIP indicativo, né? Ou excesso de oxigênio. E eu tenho as imomonas, que é fruta podre, e as enterobactérias, que são indicação de má higiene. Eu não vou achar enterobactérias na cerveja com álcool pronta, tá? Mas eu posso ter, ao longo do meu processo, que vai me gerar problemas de sabor e odor, e aí depois elas morrem, tá? Então, eu não sei se vocês vão acreditar, mas eu já fui em mais de uma cervejaria ao longo desses 19 anos que eu trabalho com cerveja, que faziam cerveja com água que tinham coliformes. Coliformes totais e coliformes termotolerantes, que eram conhecidos como fecais. É proibido, né? Claro que é proibido. Mas a gente sabe que eles não sobrevivem na cerveja pronta, não sobrevivem. Mas é proibido. Mas tem gente que faz. E aí eu corro o risco de ter problemas de contaminação ao longo do meu processo, odores ruins, por causa disso. Como que eu resolvo isso? Bem simples, eu cloro a água. Maneira fácil, barata e obrigatória pela legislação, assim como a Aline falou na palestra do MAPA. Tá? E está no cartilhão de bebidas e tal. Mas, enfim. Vocês diriam, eu achei curioso, porque eu vi isso num artigo e eu disse, caramba, vocês diriam que essa cerveja está contaminada? Alguma das duas? Só de olhar para elas? Que nem essa aqui, que não está uma delícia. Elas estão, as duas. A da esquerda está com megasfera. Estou fazendo errado, gente, espera aí.
Essa aqui está contaminada com megasfera e essa aqui está com pectinatos. Só de olhar, a gente não consegue dizer que está contaminadaça, mas o aroma está horrível, com certeza. Tá? Porque essas duas bactérias não sobrevivem em cerveja pasteurizada ou flash pasteurizada, mas elas podem se multiplicar no invase ou cervejas não pasteurizadas. Eu escolhi não pasteurizar minha cerveja. Show! Sensorial vai ser diferente, mas é muito mais perigoso. A chance de vocês terem isso depois de um tempo é muito maior. Tá? Então, a gente fica entre o que a gente quer rapidamente e o que a gente quer a longo prazo. Botou na garrafa, a gente tem que pasteurizar, senão fica arriscado. Lembrando que a gente não vai passar mal comendo isso aqui, tá? Cerveja que vai ficar ruim, só. E aqui tem um resumão, até porque a palestra fica salva e tal. Eu achei legal botar um resumo para vocês, que é o que cada um faz. Então, lactobacilos da turbidez, resistente ao lúpulo, pediococcus de acetil alto e acidez, leveduras de reuso, eu vou achar, né, nas leveduras que eu vou multiplicando, baixa temperatura, vinagre, que é essa galera aí das bactérias acéticas, falha de CIP, excesso de oxigênio, ovo podre, pectinatos, megasfera, normalmente em vase, cerveja não pasteurizada, e aroma de fruta podre ou acetaldeído pode ser zimomonas, que é um problema de açúcares de prime e o pessoal da cidra, tá? Mas pode ter na gente também. Beleza. Caminhando agora para o nosso final. Tá bom, Lígia, eu tenho contaminação. O que eu faço? Né? Uma coisa que eu não falei que vale a pena. Para a gente ter consistência no nosso CIP, uma ideia para vocês, que eu já vi que funciona, porque eu já trabalhei em cervejarias para descontaminar, é imprimir, fazer um quadrinho. Acho que foi a Aline que falou do mapa, dizendo que a gente não deve ter registros de coisas no papel, que na internet é muito mais importante, eu concordo. Mas um aviso, dizer assim, coloque 50 ml de ácido acético, ácido peracético em tantos litros de água, passe primeiro 15 minutos. Gente, é o procedimento, cola na parede em vários lugares, certo? Porque a pessoa vai olhar, putz, esqueci, está ali. Isso é fundamental para vocês terem uma boa limpeza, porque não tem o esqueci, e peraí, vou pegar meu celular, e aí deixa cair o celular, e aí... É fundamental. Beleza, mas está contaminado. Ou eu quero evitar que aconteça alguma coisa. Beleza, o que eu posso fazer? Então, a primeira coisa é rever todos os procedimentos. Colar pela fábrica. CIP se faz assim. CIP se faz assim. Isso parece pequeno, mas isso faz uma diferença tremenda. Tá? De uma maneira simples e até visual, dependendo, foto. Eu tinha uma cervejaria que eu acompanhava, que ele tirava foto para mostrar, olha, você vai pegar de luva, de óculos, porque a gente está falando de produto químico é problema de segurança de trabalho. Né? Então, rever todos os procedimentos, concentração, etc. Uma coisa interessante para vocês, peçam para o fornecedor de produtos de limpeza o kit de análise. Coisa mais simples do mundo são gotinhas. Vocês vão lá e vão conseguir medir, não precisa de um equipamento, um laboratório. Gotinha aqui, gotinha ali, vocês vão ter o resultado da concentração facilmente, vale a pena. Integridade das vedações. Eu tenho esse tanque que eu comprei usado há 20 anos, aí você olha, a vedação está toda carcomida, assim, aquelas grandes que são caras do tanque, da porta de visita do tanque, às vezes o negócio está todo assim, é porta de micro-organismo, eles adoram ficar ali. Tá? Vamos falar sobre enzima, então, e vamos falar sobre pasteurização. Começar pelas enzimas, está muita gente usando, a gente vende aqui a enzima da Prozin, que é a Lisobir. Ela é uma enzima muito interessante, porque ela mata bactéria lática. Mas ela não faz milagre. Ok? Se eu tenho uma contaminação robusta, a culpa não é da lisozima, que não vai conseguir matar essa contaminação robusta. Ok? Então, essa enzima funciona como um agente antimicrobiano natural, né, de grau alimentício, é uma lisozima e ela funciona muito bem, porque ela ataca a parede da bactéria. É muito legal. A gente já vai falar sobre em que momentos colocar. Então, ela vai pegar bactérias gram-positivas
específicas, algumas gram-negativas também. E ela vai atuar unicamente na bactéria contaminante. Isso é muito legal, ela não mata a levedura. Então, eu posso colocar, inclusive, no início da fermentação. Pô, Lígia, não estou muito acreditando naquele meu fermento, eu acho que ele está um pouco contaminado. Muita gente faz lavagem ácida, né? A lavagem ácida é uma maneira de fazer isso, só que aqui é uma maneira menos agressiva, vai? Eu coloco no início da fermentação e eu posso usar, vou diminuir a chance de ter contaminação lá no meu início. Eu posso também colocar no final da minha fermentação, posso colocar na maturação, posso colocar no barril de cerveja pronta já também, tá? É bem legal. Aumenta o shelf life, é uma solução clean label, a gente não precisa colocar no rótulo. Eu tenho, alta eficiência, tá? Mas ela não faz milagre. Tanto que a gente tem um intervalo de dosagem, que eu não sei qual é, gente, eu sou péssima com o número. Eu tenho que olhar, e eu não botei ali, então não vou lembrar. Ah, mas tem aqui, eu acho. Tá aqui. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Tem um intervalo de dosagem. E aí a gente tem que ser muito criterioso no sentido de como está a minha contaminação. Minha contaminação está ótima, vou botar só um pouquinho, aí não adianta nada. Não, aí tem os pessimistas e os otimistas. Nossa, minha contaminação está péssima, deixa eu botar muito. E é uma enzima cara, né? Então a gente tem que ficar nesse... E ela não faz milagre. E preservação sensorial, porque ele não altera nada, então é uma beleza. Aqui tem, só para eu falar para vocês que ter qualquer produto que vocês comprem, clarificantes, estabilizantes, enzimas, não adianta de nada se a gente não olha como faz, como que prepara para colocar no nosso produto, certo? Então, saber como colocar é fundamental. Lígia, não faço a menor ideia. A gente está aqui para isso. Lígia, me ajuda? Ficha técnica, vamos conversar, é para isso que a gente está aqui. Vocês não precisam fazer as coisas sozinhos, a gente pode ajudar. E aí, nisso também, como é que eu doso a Lisobier? Você vai botar de 6 a 10 gramas por hectolitro, coloca direto na cerveja, não, tem que preparar antes e tal. Todos têm um procedimento, tá? Não adianta vocês acharem que é tudo igual, porque não é. E existe uma ficha técnica para isso. E vocês podem ter acesso a isso sem nenhum problema. Então, peçam, porque a gente vai mandar para vocês, vai discutir, vai ajudar e etc. Tá? Aqui é um exemplo de como é a Lisobier, mas isso serve para absolutamente todos os produtos que vocês quiserem usar de coadjuvantes de tecnologia. Tem que justificar, gente, o meu emprego. Então, me ajudem, né? Vamos pedir ajuda. Beleza. Então, eu botei a enzima, ok. Só que eu vou pasteurizar. Vou botar a garrafa. Eu tenho uma garrafa, ela vai durar 6 meses no mercado. Tem que pasteurizar, tá? Tem gente que não pasteuriza? Tem. Gosta de viver perigosamente. O sabor é diferente, é melhor, mas é viver perigosamente. Ela não faz milagre também, tá? E tem uma grande coisa. Para que serve a pasteurização? Eu vou botar calor, vou aquecer essa cerveja para matar o micro-organismo. Agora sim eu vou matar. Tá bom. Se eu tenho 1 milhão de bactérias, eu preciso de uma quantidade de calor. Calor e tempo, que é binômio tempo-temperatura. Se eu tenho 100 bactérias, eu não preciso disso tudo. Se eu tiver 1 trilhão, que nem existe, mas enfim, 10 a 9, sei lá que número que é esse, eu preciso de mais. Vocês sabem quanto que tem? Vocês mudam de acordo com a contaminação? Não, né? Aí fica difícil, por isso que eu falei que a gente não faz milagre. Então, conhecer a cerveja de vocês... tá bom, eu não sei. Eu sei que está contaminada. Soca a temperatura, porque não adianta. Ou bebe rápido, porque a gente sabe que com o tempo o negócio vai dar ruim. Então, ele não vai retroceder o tempo. Eu não consigo voltar atrás. Está contaminado. Ferrou. Eu não vou... Outra coisa que eu achei interessante botar... Se é uma contaminação que já vem lá da minha fermentação, da minha maturação, o sabor alterado está lá. Não vai sair. Tá? Então, será que vale a pena botar no mercado uma cerveja que eu já vi que estava contaminada lá atrás? Porque eu vou pasteurizar, eu vou matar a bactéria, ela vai morrer. Mas e o sabor alterado que ela já fez? Isso
É fácil dizer que não, tá? É óbvio que eu vou dizer que não. Mas, na prática, jogar um tanque inteiro fora dói pra caramba. Dói no bolso, dói no coração, chora, porque é bravo, mas tem que jogar. Porque se eu não pasteurizar direito, vai piorar, e se já estiver ruim, você vai queimar sua marca, tá? Então, a pasteurização não vai tirar os aromas ruins do meu produto. Então, eu tenho que conhecer quanto que é a minha contaminação. Ela está pequena? Ok, faz uma pasteurização, sei lá, uns 12 UPs, 15 UPs. Ela está alta? Vale a pena, talvez, dar um pouco mais, tá? Mas, quando eu dou uma pasteurização mais alta, eu vou degradar mais sensorial e aí também não é bom. Não tem resposta bonita, gente. Ai, gente, agora a gente entrou na parte mais polêmica. Vamos lá. Cerveja sem álcool é muito legal. Fazer Session IPA, IPAs e tantas cervejas gostosas que a gente bebeu aqui, e vocês também já estão fazendo, é muito interessante. Mas vocês precisam saber que cerveja sem álcool não tem o álcool. Lígia, claro, né? Tá bom. O álcool é um daqueles obstáculos importantíssimo para evitar o crescimento de contaminantes. E aí, eu tenho uma cerveja que é mais sensível. Eu posso ter micro-organismos patogênicos que eu não tinha na cerveja normal. Isso é um problema. E eu posso ter contaminação. Hoje o Schwartz estava falando da lona. Ela baixa um pouquinho, né, mas sobra açúcar ali. A lona e qualquer outra cerveja, a levedura, tá? Então, tem açúcar. Quem gosta de açúcar? Todo mundo. E aí, se eu tenho uma cerveja que pode estar contaminada, todo mundo gosta do açúcar que está lá, o que vai acontecer com a garrafa, se eu não pasteurizar direito? Vai estourar. Então, não só porque eu tenho crescimento de micro-organismo que faz mal à saúde, ok, mas eu tenho mais chance da minha cerveja estourar. E aí, eu estou pensando na garrafa, estou pensando no growler, estou pensando no barril. Imagina... Nossa, nem quero imaginar. Então, deixa. Não dá, tá? Para fazer cerveja sem álcool, a preocupação é outra. A gente vai continuar fazendo? Vai. Mas a preocupação é outra. Então, quando a gente fala de cerveja tradicional, eu não tenho patógenos de origem alimentar. Salmonela, que é famoso no ovo, estafilococos, enterobactérias, E. coli. Não tenho. Na cerveja sem álcool ou com baixo álcool, eu tenho. Tenho obrigatoriamente? Não, gente. Se a gente tomar cuidado, não vai ter. Mas eu posso ter? Posso. Então, eu preciso baixar muito bem o pH para diminuir essa chance, tá? Mas, para evitar que eu tenha explosão da minha garrafa, da minha lata, né, eu preciso pasteurizar. Pasteurização agressiva. Lígia, o que é pasteurização agressiva? Eu vou até embora, gente. Vou deixar vocês verem esse slide, eu vou embora. Pasteurização agressiva, que eu contei para o Luiz, né, que a gente conversou, é 80 UPs. Caraca, 80 UPs? 80 UPs. Está lá no... Sugiro que todos vocês leiam aqui, ó. Cadê, gente? Esse aqui. Da Lallemand. É sobre a lona. É muito bom. Esse material é muito bom. 80 UPs. Caraca, Lígia, 80 UPs é muita coisa. É muita coisa. Mas aí eu garanto que a cerveja não vai explodir. Tá? Eu garanto que eu não vou ter patógeno. Então, que a gente vai tomar cerveja e ninguém vai passar mal com ela. Certo? 50, tem algumas literaturas que falam em 50. Menos que 50, gente, é viver perigosamente. Né? É comer gemada, assim. A gente come gemada, a chance de dar problema é muito grande. Viver perigosamente. Então, cervejas comuns, 15 a 35 P's. PU está aqui porque é o contrário em inglês, tá? Mas 35 é muito alto, mas 15 ok. Cerveja com baixo álcool, eu já falo em 50. Cerveja sem álcool é complicado, tá? Bem mais alto. Pensem nisso. Outra coisa que é importante na cerveja sem álcool é o controle de pH, que não acontece na fermentação normal, que não acontece na fermentação sem álcool, na fermentação normal acontece, mas na sem álcool não. A gente tem que adicionar ácido para baixar, tá? E aí a gente tem que ter um pré-invase de preferência 3,9
tá? Para diminuir a chance de eu ter patogênico. Eu não tenho álcool, então eu vou baixar o pH para tentar compensar um pouco. É a melhor das coisas? É o que a gente tem, tá? Junto com a pasteurização. Então, trabalhar isso é importante. Certo? 5 minutos que faltam. Gente, eu queria agradecer. Aqui estão as minhas referências. Eu queria agradecer vocês, eu queria agradecer a equipe que me recebeu de braços abertos e que marketing comercial que fazem esse evento que vocês viveram esses 3 dias que eu sou fã da Grada desde muito tempo atrás, não vou contar a idade porque fico muito exposta, tá bom? Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Boa tarde. Primeiro, muito obrigado, tá, Lígia? Foi maravilhosa a palestra. Muito obrigada. Eu queria fazer só um comentário, primeiro antes de fazer a pergunta, que eu acho que é mais para poder deixar todo mundo ciente em relação à importância do que é essa palestra. Você falou muito sobre como a gente está protegido em relação a bactérias patogênicas. Né? No Brasil, no mês passado, a gente teve um caso no interior da Paraíba, em que teve 107 pessoas hospitalizadas e uma morte por conta de contaminação em uma pizzaria. Então, assim... Mas eles vão falar que a culpa é da cerveja. Porque sempre que a gente passa mal, ai, mas foi a cerveja que eu tomei. Eu tô brincando. Tá certo, é isso aí. Mas é isso, então. Tipo, a gente 107. Tem muito cuidado com isso, tá, gente? Eu dou aula também da parte de segurança dos alimentos, então, assim, é bem dentro do que eu vejo. A nossa vida é melhor, né? A vida cervejeira é muito mais fácil. Muito. E aí, entrando um pouco nesse assunto, tá, que eu acho que é o assunto mais voltado pro low e pro sem álcool, que é o que a gente vem desenvolvendo mais agora, pensando em mercado. Sim. Você falou de boas práticas no geral para a cervejaria, falou que a gente tem que se preocupar com o low e com o sem álcool, mas tem alguma prática em termos de higiene de ciclo, em termos de cuidados dentro da cervejaria que a gente tem a mais, quando a gente produz cervejas com baixo álcool e sem álcool? De CIP, eu acho que é a mesma coisa. Não sei se alguém tem alguma coisa... Tem tanta gente que conhece pra caramba aqui. É isso mesmo, né? Eu acho que de CIP, não. Porque a gente já pode usar... Talvez, se eu fosse escolher alguma coisa, já que você está me perguntando, eu trabalharia com os valores superiores do que o fabricante me fala. Então, se ele fala de soda de 1 a 3%, talvez trabalhar. O peracético, é de 0,1 a 0,3, trabalho com 0,3. Mas... não tem, assim. Existem outras boas práticas no sentido de vou sempre usar o mesmo tanque, se é possível, né? Nem sempre é possível. Vou usar mangueiras novas, vou fazer coisas novas. São coisas pequenas, mas que não têm uma obrigatoriedade, tá? Então, eu acho que é para tudo. Só que a pasteurização tem que ser diferente. Me ajuda. Ele vai falar. Sucesso, pode falar. Não ia fazer uma pergunta. Jesus, você não vai fazer isso comigo, não. Gente, obrigada, hein? Tchau. Fala. Não, na verdade, são 2 coisas, Lígia. Primeiro, parabéns pela apresentação, ficou muito boa. Ele é meu revisor, gente. Ele olhou essa palestra antes de vocês. E, na verdade, eu gosto bastante da abordagem, porque ela fala muito mais da parte preventiva, que é a limpeza, do que do micro-organismo em si, que é a consequência. Mas eu queria, basicamente, ouvir sua opinião sobre 2 pontos que são importantes e muita gente não dá atenção. Primeiro, a questão de banhos de guarda, em geral. E a segunda coisa, a questão do monitoramento da microbiologia do ar que você usa para aerar o fermento. Gente, que responsabilidade, hein? Imagina. Banho de guarda. Você sabe que eu pensei de banho de guarda hoje na hora do almoço? Eu disse, caraca, não botei nada de banho de guarda. O banho de guarda é onde a gente deixa as nossas peças, que são móveis, enquanto a gente não está usando elas. A princípio, muita gente pega as peças e coloca no ácido peracético. E deixa esse ácido peracético aberto, não adianta nada. E coloca vedação, às vezes, junto. Coloca todo mundo junto, a peça com todas as vedações. Só que a vedação no ácido peracético, ele corrói. O ácido peracético ele é terrível com a junta. Se a gente deixar uma superfície, um trocador de calor, imerso em peracético, na sexta, na segunda-feira, vai sair da cor da junta. Porque ele vai corroendo. Então, assim, ele é maravilhoso, mas ele tem seus problemas. Então, o banho de guarda que a gente fazia, assim, o ideal, na minha opinião, e José é culpado por essa opinião também,
é você ter 2 banhos de guarda. Eu posso ter um banho de guarda para as peças de inox, e aí, ok, usar o ácido peracético, tampado, senão não adianta, ele é volátil. E um outro banho de guarda para juntas, que aí pode ser um hipoclorito da vida, que é baratinho, é super fácil, água sanitária. A gente vai ter um hipoclorito, mas é muito parecido. Então, eu vou ter 2 banhos de guarda para proteger as juntas e de uma maneira mais barata. Porque eu não posso botar no hipoclorito, porque o hipoclorito ataca o cloreto, os cloretos atacam o inox. E aí, com o tempo, a gente vai ter os pitchings, né, a corrosão do inox. Então, o banho de guarda é fundamental, porque a gente deixar a peça exposta, ela pode estar contaminando, pode fazer biofilme, etc. Você falaria mais alguma coisa além disso? É verdade. A peça tem que entrar limpa. Eu vou contar um segredo para vocês. É de verdade, eu morro de vergonha, mas eu vou contar, já fui dessas pessoas. Quando eu entrei na Ambev, eu era recém-formada, eu tinha 23 anos, saí da faculdade. Mas, assim, pensa numa menina de 23 anos saindo da faculdade, entrando numa fábrica que só tinha homens. Tinha mulheres também, mas eram muitos homens. E aí, eu perguntei, eu disse, gente, eu tirei esse, sei lá, acho que era nem lembro qual era a peça, e eu joguei ela dentro do banho de guarda. Na mesma hora, o banho de guarda ficou todo turvo. Eu disse, gente, acho que eu fiz besteira. Ninguém tinha me explicado que eu tinha que lavar, e eu era formada, tipo, como assim? Eu não sabia. Então, isso é fundamental. Tem que lavar a peça antes de colocar, parece óbvio, mas tem. Ela tem que estar limpa, e muito limpa, tá? Quanto mais limpa, melhor. Então, com certeza. Já esqueci a outra pergunta. O quê? Aeração. Uma vantagem que a gente, microcervejaria, tem, que às vezes as maiores não têm, é que a gente coloca oxigênio, né, para aerar o mosto. Isso é muito legal, porque a gente não precisa se preocupar tanto com a microbiologia do ar, né, que se a gente usar um ar comprimido, né, para fazer a dosagem de oxigênio na aeração do mosto, a gente tem que tomar cuidado, tem que botar filtro microbiológico e, por mais absurdo que pareça, eu tenho que falar isso, a gente tem que trocar o filtro microbiológico. Então, às vezes, o filtro microbiológico a gente colocou lá, mas a gente tem que limpar ele para usar depois. Então, parece óbvio, mas é tão óbvio quanto você tem que lavar a peça antes de botar no banho de guarda, que eu mesma já fiz besteira. Mais alguma coisa? Show. Mais alguém? Diga. Boa tarde, Lígia. Boa tarde. Parabéns pela palestra. Obrigada. Eu acho que é um dos assuntos mais importantes e uma das coisas que eu tenho comentado com algumas cervejarias que eu atendo é que é muito difícil de eu ver cervejarias hoje fechando ou saindo do mercado por ter um produto ruim. O que mais a gente contaminação. percebe, assim, falhas de gestões, seguir os procedimentos e daí Sim. alguns descuidados. É que está baixinho. Os descuidados que relacionados É um motivo para fechar a fábrica. Com contaminação. E nisso a questão de desperdícios. Então, estendendo a pergunta do professor Zé, a preocupação com a microbiologia do ar que a gente coloca lá, a microbiologia em geral da fábrica e também a importância de tu identificar a contaminação. Qual Sim. a tua opinião de depois de a gente perceber uma cerveja contaminada, Ótimo. de a gente mandar a gente já tem aquela cerveja Sim. contaminada, vou descartar aquele tanque, mas a importância de naquele tanque fazer uma análise, Eu vou mais além, identificar o gênero da contaminação, Sim. identificar a contaminação para ver, né, num passo a passo, aonde essa contaminação surgiu na fábrica. Perfeito. O impacto disso, né, os desperdícios que a gente tem na produção ao longo do ano, o impacto financeiro. Atrasos, disso. né, de fermentação e tudo. Qual que é o seu nome? Maurício. Maurício, Obrigado. a sua pergunta é muito importante. Assim, quando eu estava pensando o que falar aqui sobre contaminação, muitas coisas vieram, muitas coisas eu queria ter falado que eu não consegui, mas isso aqui não é uma aula, é uma palestra. Então, é bom que você traz uma das coisas que eu realmente pensei. O meu último tópico no meu mapa mental era como que a gente faz para conseguir mapear. Então, se a gente identificou que existe um problema de contaminação, eu acho que, além de olhar o próprio tanque, você tem que fazer uma varredura na fábrica inteira. Porque, às vezes, aquele tanque foi onde você viu, mas os outros é questão de tempo. Porque a contaminação, ela é um bichinho que está aqui.
Aí ela vai chegando perto de você. Uma hora ela vai lá e pega, mas tem vários aqui atrás junto. Eles estão ali. Não tem uma contaminação. Quando eu tenho contaminação num tanque, muitas vezes não é no tanque, porque ele saiu desse tanque, ele foi para o invase, passou por uma mangueira, foi para um bico de enchimento, foi para uma válvula para encher barril, foi para um barril, e aí você tem um espalhar absurdo. Então, eu acho que a partir do momento que você identificou ou você está na dúvida, você tem que medir, você tem que fazer um rastreamento. Se você vai fazer um rastreamento pedindo ajuda, Marcelo Barga, Bio4 me ajuda, eu estou com um problema grave. Se você vai contratar uma consultoria, se você vai por conta própria, mandar análise para um laboratório, existem alguns laboratórios no Brasil, além do Marcelo, que fazem, tem que fazer. Porque isso que você falou, Maurício, é motivo de fechar a fábrica. E é muito triste você pensar que você vai fechar uma fábrica, que é um sonho de vida. Às vezes é a economia que a gente tirou de onde não tinha para montar por causa de coisas... Não é uma coisa simples, é um problema complexo, mas que dava para ter ajeitado, entende? Então, eu acho que tem que investir. Pô, mas a análise laboratorial é cara. Se você tem bons amigos e parceiros, vai ser um pouco mais barato, mas é um caro que talvez salve a sua fábrica, porque você fechar uma fábrica é muito mais grave. Então, é fundamental você fazer um rastreio. Vocês vão à falência fazendo rastreio? Não, dá para a gente... Gente, conversem, peçam ajuda, porque não é interessante para ninguém que vocês fiquem com dificuldade. Então, dá para a gente fazer uma análise microbiológica, seja qualitativa, quantitativa, para a gente ver realmente onde é o problema e rastrear. Tá? Não é absurdamente impossível de pagar, sabe? Às vezes a gente compra um tanque novo, a gente investe em coisas que, pô, ao invés de, sei lá, vou trocar o carro, não troca, vamos lá, vamos investir aqui. O carro é muito, tá? Hoje em dia, então, Jesus amado, como está caro o carro. Mas dá para investir. Está caro, né? Dá para investir e tem que investir. Senão você vai morrer na praia. A gente não vê a contaminação sempre. O micro-organismo é invisível a olho nu. Ele só vai ver quando tem uma quantidade monstruosa. Monstruosa, e aí você já tem problema. Então, não esperem chegar nessa quantidade monstruosa para tomar uma atitude. Vale a pena antes. Fala, Zé quer falar? Cadê? Ah, tá bom. O Gabriel ia perguntar. É rapidinho, gente. Só para complementar o que a Lígia comentou, nem sempre, tá, gente? Você precisa descobrir exatamente qual o micro-organismo. Só descobrir a família já ajuda. Então, a gente hoje tem os testes qualitativos rápidos. Muito legal. Que você consegue detectar a presença de bactéria produtora de ácido, que é normalmente... Sim, que muda de cor. Então, o meio muda de cor, é uma beleza. Muda de cor e, eventualmente, em 24 horas você já sabe o que está contaminado. Eu e a Lígia, a gente trabalhou muito tempo junto no Senai, então a gente... basicamente tem quase as mesmas opiniões sobre as coisas e a gente tem... Eu sou fã, né, gente? Eu sou fã dele, né? Então a gente tem muito caso para contar. E deixa eu contar um, e aí é só para mostrar que desgraça não acontece só em pequeno produtor, não. Acontece em grande cervejaria também. A diferença é que eles sabem. Exatamente. Eles medem, mas... Então, deixa eu contar um caso que é bem legal para mostrar para a Lígia o quanto que a Lígia comentou de você sair de uma contaminação pequena e chegar numa contaminação monstruosa. Então, teve uma grande cervejaria que teve uma contaminação na tina de fermento. E aí, pensa na seguinte coisa, tina de fermento é um equipamento crítico, você tira o fermento do tanque e joga o fermento na tina. É o equivalente ao nosso barril, né? Isso aí. Eles guardam numa tina. A gente armazena e dosa de novo. A tina de fermento estava contaminada. Só que em grande cervejaria, a média você tira fermento de um tanque e tem fermento para 3 tanques. Sim. Você tinha um tanque contaminado, a tina contaminou, eu tenho agora 3 tanques contaminados. Só sucesso, gente. Essa fábrica, apesar de ser uma grande cervejaria, tinha uma microbiologia a meia boca. E era o método tradicional. Então, não se fez análise microbiológica. Que às vezes demora 5 dias para ficar pronto uma análise microbiológica. É o seu tradicional. Isso aí. Então, nota. O fermento foi para 3 tanques contaminados.
o resultado microbiológico não chegou como devia. Se recolheu o fermento de novo. Agora eu não tenho mais 3 tanques contaminados. Agora eu tenho 9 tanques contaminados. Vocês lembram da PG da escola? Da progressão geométrica? E só piora. E aí chegou na seguinte condição. O resultado chegou na mão do cervejeiro. Olha, aquele primeiro tanque estava contaminado. Só que estava verão, alta temporada, e o cervejeiro pagou para ver. Resultado, não descartamos o fermento. Aqueles 9 tanques viraram 27 tanques contaminados. Metade da sua adega contaminada por pediococcus e sua cerveja cheia de diacetil. O que eu faço com 27 tanques de cerveja contaminados? No verão. No verão. E isso era mais da metade da adega contaminada. Eu não conseguia nem misturar essa cerveja com outra. E o que é pior, eu também não conseguia jogar cerveja fora, porque era tanta cerveja que o tratamento de efluentes da fábrica não aguentava a carga de cerveja. Resultado, a fábrica literalmente parou. Colapsou. No verão, precisando colocar cerveja na rua. Então, essa questão do cuidado microbiológico e evitar que as coisas explodam é real, tá, gente? Tomem cuidado com isso. Perfeito. Obrigado, Miguel. Arrasou. Gabriel. Gente, é tenso, tá? Parabéns, Lígia. Falar também que é um motivo de orgulho ver o pessoal da nossa terra brilhando, fechando aqui o congresso. Rio de Janeiro. Mas uma dúvida sobre o CIP, você falou sobre possibilidade de fazer alcalino, depois ácido. Falei pouco do ácido. Mas ali no slide estava escrito passivação. Aí a dúvida é recomendação de passivação a cada quanto tempo para ter uma segurança maior, e também um CIP, não só passivação, ácido alternando, que a gente escuta muito, e uma coisa que a gente é meio protocolo de tanto em tanto tempo, 4 meses, 6 meses, ao invés Eu falaria 6. de fazer um CIP alcalino, faz um ácido e de uma vez no ano ou 2 vezes faz a passivação. Mas você não faz o alcalino sempre? Ou faz ele também? O alcalino sempre, o tá ácido bom, nem de vez em sempre. quando. Então, a passivação é em outra concentração, né? Passou o escrito lá. A gente fala até 10%, né? 30%, tá bom. É bastante. Haja dinheiro, né? Porque ácido nítrico é cara beça. Então, a passivação você não precisa fazer sempre, a cada 6 meses, 1 ano, talvez. Quando a gente está com contaminação microbiológica, eu não falei sobre isso, foi bom você ter perguntado. Eu acho que vale a pena fazer ácido toda vez. Então, você faz alcalino, depois você faz o ácido, aí 30, 40 minutos, depende do seu fabricante. Não é passivação, tá? É limpeza ácida. O alcalino, ele tira espuma, ele tira açúcar, ele tira proteína, ele tira sujidade orgânica. E o ácido, ele tira mais sujidades inorgânicas, né? Então, pedra cervejeira e outras coisas. Só que o ácido nítrico, ele é muito bom. Ele é agressivo pra caramba. Ele é agressivo pra gente também. É muito perigoso, tá? Cuidado na hora de vocês. A soda também é, mas o ácido nítrico também. Então, é uma experiência minha. Eu não sei de artigo científico, não sei se você sabe, se alguém, Fábio, vê que se alguém sabe, Schwartz, não sei se está aí, mas comigo, com as cervejarias que eu já vi fazendo, eu fazia toda vez. Melhorei, comecei a melhorar, minhas análises melhoraram, aí dá para você fazer de vez em quando, a cada 3 meses e tal. 6 meses, 4 meses. Então, a cada 4 meses, 1 a cada 4 meses. Mas quando o negócio está feio, vale a pena investir e fazer sempre, tá? Porque ele ajuda bem. O que mais? Acabou? Mais uma aí? Mate já cortou. Essa vai ser a última, então, pessoal. A minha é bem Deixa eu rapidinho, só para pegar o gancho do Zé do relato. A gente sabe que tem equipamentos, técnicas mais ágeis para a gente ter resultado microbiológico, luminômetro, esse tipo de coisa. Mais caro, né? Essa é a dúvida. O que a gente tem, talvez, para conseguir uma resposta mais rápido? Para micro? Isso. O luminômetro você não vai conseguir. Para micro, é muito caro. É uma beleza, mas eu acho difícil. Eu acho que um teste qualitativo, que você demora aí uns 2 dias,
vale a pena. Eu acho que é o que a gente vai ter e o que dá para a gente ter na realidade que a gente tem. Eu acho que a gente, com o tempo, conforme a gente vai crescendo, a gente tem que investir. Claro que o que dá dinheiro é mais tanque, gente, eu entendo. Mas, às vezes, a gente tem que dizer assim, não, peraí, agora eu preciso investir em laboratório, né? Eu preciso investir em controles, porque eu estou crescendo e eu preciso controlar o que eu estou fazendo. Então, começa com qualitativo, depois você vai para um quantitativo, aí você vai precisar de uma autoclave, você vai precisar de um fluxo, você precisa de um microscópio, você vai crescendo para ter um laboratório que não precisa ser o laboratório do Marcelo, que tem cromatógrafo, que tem um monte de coisa maravilhoso. Não precisa, mas dá para a gente ter alguma coisa. Mas, enquanto você não consegue, usa a estrutura que existe. Vale a pena, não é tão caro, dá para a gente conversar, dá para a gente fazer relacionamento. O Marcelo é super aberto a isso, a gente já conversou, né? E ele pode, talvez, me odiar depois de hoje para sempre, porque eu estou falando isso, estou brincando. Mas dá para a gente trabalhar, porque o sucesso de vocês é o nosso sucesso também. Então, a gente quer muito isso. Fala aí, que eu sei que você quer falar. Bom, parabéns. Obrigada. Foi muito esclarecedor em vários pontos. Principalmente alguns termos que você usou, acho que foi muita exatidão. Foi investimento. Muitas pessoas acham que é custo. Perda de dinheiro, E não é. Não é. Você não ter perda de um lote, investindo na área de microbiologia, te dá retorno financeiro. Sim. Então, essa palavra foi fundamental. Legal. Agregando o que o Vitor falou ali, método qualitativo. As cervejarias têm isso disponível. Sim. Você focou lá no trocador de calor, né? Que é uma das etapas mais críticas. E aí, agregando, complementando a pergunta, a resposta para o Vitor, como é que você faz uma análise da qualidade do teu mosto? Bem simples, método EBC. Coleta o teu mosto, deixa 3 dias numa estufa, e ele não tem que alterar nada. Vocês podem fazer isso amanhã quando chegar na fábrica de vocês. Estufa é baratinho, gente. Tenta, Só comprar um frasco próprio para isso, bem sanitizado, e passar a fazer um teste. Já é um controle. Vende saquinho estéreo também. O saquinho estéreo é pagável. Saquinhos estéreis são bem legais também. Você compra 500 e... Se estufar o saquinho, produzir o gás. Turvar, se turvar. Isso aí. Legal. Obrigado. Não, é isso aí. Tem muita coisa legal que dá para fazer. Olha a ideia para o ano que vem. A gente pode falar sobre isso. A gente não, é o Marcelo, que eu não sei se eu sei falar sobre isso, não. Obrigada, gente.